Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 1 ao 10. Está escrito assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual, tomados dias, punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Pai, essa é a tua palavra que nós lemos, vamos meditar na mesma nesta noite. Continua falando conosco, fala, pois queremos ouvir a tua voz. No precioso nome de Jesus o Cristo nós oramos. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, nós estamos falando sobre Atos dos Apóstolos. Na semana passada, na última mensagem sobre essa série, nós falamos sobre o crescimento da igreja, o padrão bíblico do que é uma igreja bíblica, né? A igreja primitiva, Atos 2. Então, nós temos o relato aqui de Lucas, de um milagre que aconteceu, ou seja, o primeiro milagre que aconteceu após a descida do Espírito Santo em Pentecostes e a igreja estar crescendo desta maneira. Portanto, nós temos aqui um texto bíblico onde a Bíblia está dizendo que Pedro e João estavam subindo juntos ao templo para orar. A Bíblia diz a hora nona é 3 horas da tarde. Porque, na verdade, se nós formos olhar o relógio, né, o relógio daquela época, né, a primeira hora era a hora 6 da manhã, que era quando começava o dia no horário do calendário judaico. Então, o dia para o judeu ele não começava meia-noite como começa para nós. O dia para o judeu, ele começava às 6 da manhã. Então, 6 horas da manhã iniciava-se o dia quando o sol raiava. Então, 6 horas é a primeira hora. A terceira hora, 9 da manhã. A sexta hora, meio-dia. A nona hora, 3 da tarde. Então, 3 horas da tarde era a hora nona. Então, às 3 horas, a Bíblia diz que Pedro e João subiam juntos ao templo para orar. E esse verbo, no grego, subir, está dizendo o seguinte: eles iam sempre. Ele está num tempo verbal que indica que era um hábito de Pedro e João ir ao templo neste horário todos os dias. Então, todos os dias, Pedro e João iam ao templo para orar na mesma hora. Era um hábito de oração. Então, nós vemos que a igreja, quando começou, ela tinha muito fervor na oração. Pedro e João, 2 apóstolos, estavam indo orar. Por que eles estavam indo orar? Porque eles precisavam orar. A oração é uma necessidade. A oração, ela não é apenas um acessório, ela não é apenas uma coisa que a gente faz
quando não tem nada para fazer, ou ela também não é um disque ambulância, ou disque SAMU, ou disque bombeiro, ou disque polícia. Ela não é um 90, 92, 93, para a gente ligar só quando está precisando, não é o número da Defesa Civil. A gente ora não por necessidade. Senhor, estou precisando de algo aqui, vou orar. Não. A oração, ela é um hábito. Porque o seu hábito de falar com Deus vai mudando cada vez mais quem? Você mesmo. Quanto mais você ora, mais Deus vai mudando você. Quem muda não é Deus, quem muda somos nós. A oração nos aproxima de Deus. Deus fala com você através da palavra. Deus fala com você através de profecia. Deus fala com você através do louvor. Deus fala com você através de um versículo lido. Deus fala com você quando você lê a sua leitura diária da Bíblia. Deus fala com você quando você está andando na rua e vê uma situação acontecendo. Deus fala com você de várias maneiras. Um dia eu estava pedindo a Deus uma resposta. Aí eu saí de casa andando para a igreja aqui, andando ali pela Nova Angra, pela rua Rei Baltazar, estava pedindo a Deus uma resposta. Senhor, fala comigo. Eu preciso, Senhor, saber se tu está neste negócio. Fala comigo, Senhor. Eu vim orando, andando e orando ligado. Senhor, fala comigo. Tu está neste negócio? Fala comigo, Senhor. Tu está neste negócio? Fala comigo, Senhor. Tu está neste negócio? Quando eu estou andando, de repente alguém dá um grito dentro de uma casa. Ei! Aí eu tomei um susto. Parei. Eu estou neste negócio. Eu continuei andando e disse, graças a Deus, Senhor, tu fala comigo. Alguém dentro de casa, nem viu eu passando, só deu um grito. O que é isto? É Deus falando conosco. Deus fala conosco, Deus fala com você, Deus fala comigo, Deus fala através de várias maneiras. Hebreus capítulo 1, irmãos. Abra sua Bíblia aí, por favor. Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, o primeiro capítulo. O autor aos Hebreus, ele inicia a sua carta no versículo 1. Hebreus 1:1, por favor. Olha o que está escrito aí, acompanha comigo na sua Bíblia. Havendo Deus antigamente falado, de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Deus fala de muitas vezes, por muitas vezes, de muitas maneiras. Deus tem várias maneiras de falar. Várias. Mas nós, pastor, nós só temos uma forma de falar com Deus. Ele fala conosco de várias formas, irmão. Várias formas. Mas nós só temos uma forma de falar com Deus. Mateus, capítulo de número 7. Versículos 7 e 8. Deus fala conosco de várias maneiras, mas nós só temos uma maneira de falar com Deus. Mateus 7, 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Deus fala com você. Você é repetitivo mesmo, de várias maneiras. Mas você só pode falar com Deus através do telefone 333. Que é isso, pastor? Jeremias 333. Clama a mim e responder-te-ei. Deus fala conosco, mas nós precisamos dobrar o nosso joelho e falar com Ele em oração. A oração é a única forma de nós falarmos com Deus. E Pedro e João subiam juntos ao templo. Aqui é o segredo para o milagre que vai acontecer logo em seguida. Subiam juntos. Eles iam juntos, havia unidade.
Jesus nos ensina, quando fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que os fariseus falam que ele estava expulsando demônios por demônios. Olha o que diz aí no texto bíblico. Mateus 16. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. É Mateus, desculpa, Mateus 12. Mateus 12. Versículo 25. Olha o que diz aí, Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. A divisão de Satanás é para espalhar, é para destruir. Deus também divide. Por exemplo, a Bíblia diz que Paulo e Silas se uniram depois que Paulo e Barnabé se dividiram. Barnabé foi para Chipre e Paulo seguiu seu caminho. Existem algumas divisões que Deus está, mas Deus não divide para apartar, para destruir. Deus divide para multiplicar. Porque a ação de Deus é multiplicação e adição. Qual é a ação de Satanás? Divisão e subtração. E a divisão vem através do quê? Fermento. O que é o fermento? A Bíblia diz, Jesus ensinou que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Ou seja, quando a gente vai fazer um pão, 1 quilo de trigo, irmão, 10 gramas de fermento é suficiente para fazer o efeito 1 quilo de trigo. Um pouquinho de fermento. Um pouquinho só. O que é o fermento? É aquele cochicho, aquele buchicho, aquela reclamação, aquela insatisfação que fica circulando. Isso é fermento do diabo. Isso pode estar na boca de qualquer pessoa, crente e não crente, mas principalmente na boca dos crentes. Fermento do diabo. Fermento para dividir. Mas a Bíblia diz que quando Deus entra em cena, ele divide para multiplicar. Então Deus não divide, ele simplesmente multiplica. Pedro e João estavam subindo juntos. Unidade. Unidade não significa concordar com tudo. Unidade significa ter um só pensamento, um só Senhor e uma só direção. Isso é unidade. Eu posso discordar de você, mas se há uma unidade, eu vou seguir o rumo daquela unidade, para que não haja divisão. E aonde há união, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmo 133. Sei que você já sabe de cabeça, já são instruídos. A igreja conhece, a gente cita muito. Mas vamos lá, acompanhe na sua Bíblia aí para você ver no texto. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a aula das suas vestes. Como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali aonde? É lá nos montes de Sião que o Senhor ordena a bênção? Então, quer dizer, para eu ser abençoado, eu tenho que ir lá nos montes de Sião, no Monte Hermon, para pegar a bênção? Aqui é uma referência a Deuteronômio 28, aonde Moisés subiu no monte e abençoou o povo, Monte Gerezim, mas ele também subiu no Monte Ebal e amaldiçoou.
Amaldiçoou aqueles que não obedecessem e abençoou os que obedecessem. A bênção do Senhor, então, não está no monte. A bênção do Senhor está na união. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A bênção de Deus está sendo ordenada na sua vida, na sua casa, na sua família, porque há união e há unidade. Pedro e João subiram juntos ao templo, à hora nona, para orar. Foi um dia comum. Como eu já disse, né? Em dias comuns acontecem coisas extraordinárias. A Bíblia diz que tinha um coxo no templo, desde nascença. Desde o ventre da sua mãe era coxo. Todos os dias alguém pegava ele e colocava na porta do templo. Lógico, aonde que passa mais gente? Na porta formosa do templo. Eu não tenho tempo para falar aqui sobre a porta formosa. Mas a porta formosa era uma porta revestida de prata e ouro. Brilhava. De longe ela brilhava. Quando alguém chegava para o templo, queria passar por ela porque havia uma crença de que ali era o lugar da bênção. Então, se ali é o lugar da bênção, o coxo disse assim, bom, vou ficar aqui. Alguém chegava e colocava ele, fica aí pedindo umas molinhas. E ele ficava, dá uma esmola, dá uma ajuda. No meio de tanta riqueza, tanto ouro, tanta prata que havia naquela porta que brilhava de longe, tinha um coxo pedindo esmola. Então Pedro e João passaram por ali, naquele dia. E ele pediu uma esmola a Pedro e João. Lógico, os dois estão subindo ao templo, passando ali. Ele olhou e disse, dá uma esmola aí, gente, me ajuda. Mas naquele dia, Pedro e João não fizeram como qualquer outra pessoa que fazia e dava uma moedinha para ele, não. Eles pararam, olharam para aquele homem, olharam fixamente atenção naquele homem, ou seja, deram atenção a ele, viram o que ele estava passando, se compadeceram dele. É coxo, mas vai ter uma oportunidade. E Pedro e João não tinham riqueza. Obrigado. A porta era formosa, era bonita, era ouro, era prata. Mas havia pobreza na vida daquele homem e também na vida de Pedro e João, que não tinham ouro nem prata naquele dia. Eles não tinham recursos para dar uma esmola para aquele homem. Jesus já havia ensinado a dar esmolas. Que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas eles não tinham. Então eles pensaram, o que é que nós temos? Irmãos, o que é que nós temos? O que é que você tem na sua bolsa? O que é que você tem no seu alforje? O que é que você tem na sua vida? O que é que você pode oferecer aos outros sem querer nada em troca? Porque dar esperando receber algo é a coisa mais mesquinha que existe na vida. É querer vantagem. É querer ser melhor, é querer se dar bem. Então não estou dando, não estou oferecendo nada, não é porque eu estou fazendo isso porque eu estou fazendo, não, eu estou fazendo porque eu quero alguma coisa. Pedro e João, eles tinham algo preciosíssimo, mas também não queriam nada em troca. Eles queriam oferecer o quê? A virtude do Espírito que estava na vida deles. O que é que nós temos para oferecer aonde nós passamos? Aonde você passa na rua, no seu bairro, no seu trabalho, o que é que você tem para oferecer? O que é que você tem dentro de você para dar a alguém? O que é que nós temos? E eu não estou falando de recurso financeiro, porque hoje a igreja é uma igreja próspera, abençoada. A igreja hoje tem recursos. Eu não estou falando da nossa igreja, estou falando da igreja de modo geral. Mas muitas vezes o que está faltando é a virtude, é a fé, é a autoridade do nome de Jesus. Porque nós vemos templos bonitos, suntuosos, não sou contra. Quanto mais melhoria no templo, melhor. Tanto é que a gente buscou sempre fazer melhoria aqui.
conforto para servir a Deus, conforto para adorar a Deus. Mas isso não pode substituir a virtude do Espírito Santo que tem que estar na vida do crente. Porque vejam bem, irmãos, o culto, nosso culto, a nossa adoração, nosso serviço a Deus, eu já falei aqui, o culto é um serviço a Deus, adoração é serviço a Deus, oração é serviço a Deus e pregação é serviço a Deus. O nosso serviço a Deus, ele não pode se resumir a questões materiais, a festividades, a congressos, a encontros, a palestras, a seminários, a eventos, a conferências, a cadeiras, a som, nada disso pode resumir o nosso serviço a Deus. O que tem que prevalecer, primeiro, a virtude do Espírito Santo, segundo, a fé, terceiro, a autoridade do nome de Jesus na sua vida. Quando você andar, as pessoas não têm que olhar para você vendo uma possibilidade de crescer. Elas têm que olhar para você vendo uma possibilidade de enxergar Jesus através da tua vida. Quando você anda, Jesus está andando. Será que ele está andando mesmo? Ou será que é só um jargão de crente? Aonde você vai, a presença de Deus tem que te acompanhar. E quem olha para você tem que ver o mestre na sua vida. Vendo o mestre na sua vida, aí você vai ter algo sim para oferecer. Existem algumas pessoas que erroneamente chegam assim e falam assim: irmão, não olha para mim não, que de mim mesmo não tenho nada. Será que está certa essa palavra? Vamos pensar. Será que essa palavra está certa? Porque Pedro e João olharam para aquele homem e disseram assim: olha para nós. Porque eu não estou falando para olhar para mim, homem André Ricardo. Se você olhar para mim, homem André Ricardo, você vai achar um monte de defeito, um monte de coisa ruim. Tudo de ruim que você vê na minha vida sou eu mesmo. E tudo de bom que você vê em mim é Jesus. Mas alguém tem que olhar para mim e ver algo em mim. Eu tenho que ter alguém, eu tenho que ter uma essência. Eu tenho que portar a presença. Aleluia! Então olha para nós, olha para cá. Pedro e João está dizendo, olha para mim, olha para eu. Ele está dizendo, olha para nós. Porque nós também temos que saber. Eu tive um professor, mestre, que me ensinou o seguinte: quando você for falar qualquer coisa, não diga eu. Nunca diga que você é bom, que você vai fazer. Eu vou, eu não sei o quê. Não, diga nós. Diga nós. Não diga eu vou pregar, diga nós vamos pregar. Não diga eu fui pregar, diga nós fomos pregar. Não diga eu vou fazer, diga nós vamos fazer. Sabe por quê? Quando você diz eu, você está excluindo qualquer outra pessoa. Você está na primeira pessoa do singular, eu. Quando você diz nós, você está dizendo eu vou, mas vai também alguém comigo. Esse alguém chama-se Jesus Cristo. Então eu não vou, nós vamos. Eu não chego, nós chegamos. Eu não vou fazer alguma coisa, nós vamos fazer alguma coisa. Nós vamos realizar, nós vamos conquistar, nós vamos conseguir. Tiro eu, coloco nós, porque Jesus tem que aparecer nessa frase. Jesus tem que aparecer aí. Olha para nós. E fitando os olhos neles, disseram, nós não temos prata e não temos ouro. Mas o que nós temos, aí é o que eu estou dizendo para você. O que é que você tem? Ah, irmão, não olha para mim não que eu não tenho nada. Olha, você tem que ter alguma coisa assim. O crente tem que ter alguma coisa assim. Olha para nós. Nós não temos prata não, nem ouro, mas o que nós temos, isto nós estamos te dando. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Aí há uma senha aqui, né? A pessoa fala senha, né? Mas há uma senha, que vou usar o jargão de pregador. Não é palavra mágica. O nome de Jesus não é palavra mágica. Você fala assim, né? Igual a Cinderela, pipo de pop de pu, e acontece tudo. Não. O nome de Jesus não é palavra mágica, não, irmão. É. Tá rindo? O nome de Jesus não é
porcos, abacadabra. Não. Quando ele está dizendo em nome de Jesus o Cristo, ele está invocando a autoridade do nome de Jesus. Não é uma palavra mágica, é a autoridade do nome. Aí onde está essa autoridade, pastor? Está lá em Mateus, Marcos 16 e 15. Desculpa. Marcos 16 e 15. Eu vou ler o versículo 16 em diante. Melhor. Marcos 16, 17 em diante. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome, Jesus está dando uma ordem, os sinais vão seguir. Em meu nome, eu estou dando para vocês a minha autoridade. Em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E a mais, Lucas 10, 19. Gosto desse texto demais. Mateus, Marcos, Lucas 10. Lucas 10 e 19. Jesus está olhando para os discípulos e falando: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Pastor, mas e a retaliação? E nada vos fará dano algum. Aí tem crente dizendo assim, não vou entrar nessa não, que a retaliação é forte. Meu irmão, tu tem que saber quem está contigo. Quem é que está contigo? Qual é a autoridade que você crê que está na sua vida? Não vou fazer isso não, porque a retaliação, pastor, vai vir quebrando tudo, irmão. Nada vos fará dano algum, porque há um poder. Não é porque você é bom, é porque há uma virtude. Poder aqui no grego é dinamos, vem de virtude, vem de dinamite, poder explosivo, poder pentecostal. Há um poder, há uma virtude sobre a tua vida. Ei, calabaçuia. Há um poder, há uma virtude, há uma autoridade, ortogada por quem? Por aquele que manda no céu, manda na terra, manda no mar, manda nos demônios, manda nos anjos, manda na natureza, manda em todas as coisas. Foi ele que ortogou essa virtude, esse poder, essa autoridade. Em nome de Jesus Cristo, entrou a autoridade no meio, entrou a virtude no meio, entrou a graça no meio. Em nome de Jesus Cristo. Aí vem a palavra de ordem de fé. Levanta e anda. Mas olha que coisa interessante. Vamos voltar para o texto. Eles não levantaram e andaram. Aliás, o paralítico não levantou e andou. Levanta-te e anda. Mas ele não levantou. Tem pessoas que não têm fé suficiente para levantar sozinha. Tem pessoas que, mesmo recebendo a autoridade e a virtude, não conseguem levantar sozinhas. A paralisia espiritual, eu estou aplicando aqui de forma espiritual, não de forma física, ela toma conta de vidas, às vezes, que paralisam tanto. Ela diz assim, sozinha eu não consigo. Eu até recebo a palavra virtude, mas não tenho fé para levantar e andar. Aí Pedro e João tomam ele pela mão direita. Esse tomar pela mão direita tem um significado. Ah, meu irmão, Isaías 41. Isaías 41, 13. Isaías 41, 13 foi o texto que eu preguei pela primeira vez quando eu tinha 12 anos de idade, num culto oficial. Nunca preguei mais nesse texto, mas é um texto muito bonito. Isaías 41, 13. Está escrito, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo.
Aí Pedro e João tomam ele pela mão direita. É como se fosse um símbolo de Isaías 41:13 se cumprindo na vida daquele paralítico. Eis que eu, Senhor. Porque Deus não tem mão física, mas Deus pode usar a sua mão. Qual é a mão de Deus? É a sua mão. Qual é a voz de Deus? É a sua voz. Qual é o olhar de Deus? É o seu olhar. Qual é a boca de Deus? É a sua boca, irmão. Deus não tem boca, não tem mão, não tem pé, não tem olho, mas Ele tem você. Ele tem você. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Aleluia. Porque a autoridade, o poder, a virtude, a graça está sobre a nossa vida. De repente, a pessoa que está do seu lado não tem força para levantar, mas você pode emprestar a sua mão, como se fosse a mão de Deus, segurar na mão da pessoa e dizer assim: não temas, porque eu te ajudo, eu te levanto pela mão direita, eu te sustento, eu te guio, eu te guardo, te tomo pela tua mão e digo: levanta e anda. Agora sim, agora vamos levantar e andar. Aí a Bíblia diz que o paralítico, na mesma hora, aleluia, os seus pés e tornozelos se firmaram. A firmeza acontece onde há união. De novo, a união. Vou fazer um ato aqui. Presta sua mão direita assim, ó, por favor. Sua mão direita assim, por favor. Se você puder, claro. E quem estiver ao teu lado, agarra a mão dele assim, ó. Agarra a mão dela assim, ó. Pode ser a direita. Agarra. Agarra. Diz assim: sozinho nós não conseguimos. Fala assim: mas eu dando a mão para você, você dando a mão para mim. Fala assim: nós vamos andar juntos. Nós vamos andar juntos. Profetiza: vamos andar juntos. Nós vamos chegar lá juntos. Profetiza: nós vamos chegar lá. A sua mão é a mão de Deus. Eis que te tomo pela tua mão direita e digo: não temas, porque eu te ajudo, eu seguro na tua mão. Vamos embora, vamos andar. Firma os pés e vamos caminhar. Aleluia. Glória a Jesus. E canta la manasu de mandala e andara la baia chorevas. Kala mandara la suriandere suriandara la bashui de kele baia. Você entendeu o significado disso? Na verdade, esse texto ele está explicando o poder da unidade, desde o início até o final. É unidade para orar, unidade para operar milagre, os dois juntos, fitar os olhos, e unidade para realizar milagre. Meu Deus do céu, é unidade, unidade, unidade. O texto está falando toda hora. É unidade para subir, unidade para pegar na mão, unidade para operar milagre. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E saltando, logo você vê, firmou os pés. Qual foi a palavra de ordem? Qual é a palavra de ordem que está aqui, irmãos? Levanta e anda. O que o paralítico fez? Saltou. A palavra é levanta e anda, mas como há unidade, ele saltou. É mais do que andar, é saltar. Ou seja, ele rompeu essa barreira. Deus operou de tal forma. E entrou no templo. Primeira coisa, gratidão. Irmãos, a gratidão é o fruto da salvação. Quem é ingrato não é salvo. Gratidão é fruto da salvação. A coisa mais bonita que tem é uma pessoa grata. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês: gratidão não prescreve. Pode passar o tempo que for. É bonito você reconhecer quando alguém te ajuda. É bonito você reconhecer a pessoa e avaliar a pessoa pela história dela, não pelo momento dela. Muitas pessoas avaliam os outros pelo seu momento. Mas há uma história. Há uma história. E olha a história, irmão.
Não olha a história. Olha a história dos teus amigos, olha a história da tua família, olha a história da tua liderança, olha a história. Olha a história das pessoas que trabalham com você. Olha a história. Seja grato. Ele entrou no templo agradecendo o Senhor, muito obrigado. Mas entrou sozinho? Não, de novo. Entrou com eles no templo. De novo a unidade. Subiram juntos, olharam juntos, profetizaram juntos, viveram juntos e agradeceram juntos. E todo mundo conhecia ele. Todo mundo conhecia. Por quê? Porque ele estava lá todo dia. Todo mundo olhou e disse assim, a gente sabe quem esse homem é. A gente sabe que ele era coxo de nascença. Olha o que Deus fez na vida dele. Teu testemunho vai servir para outras pessoas glorificarem a Deus. Receba essa palavra na tua vida em nome de Jesus.